Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o Lula, que de novo mandou recado para o Trump, que não ouse falar grosso com o Brasil, Trump, que não pode, que eu vou brigar com você, que a América Latina está unida para defender a Venezuela e coisa e tal. Eu tô falando para vocês, o Alexandre de Moraes, os empresários brasileiros, vocês que estão achando que o Lula está querendo resolver o problema com o Trump, não, porque ele vai negociar. Não, isso aqui é só balela, é só conversa, né? Só retórica. Não, meu amigo, o problema é que o Trump gosta de retórica também, e hoje em dia o Lula está acostumado a fazer essas coisas na época da informação centralizada, que ele falava uma besteira aqui no Brasil, ninguém ficava sabendo o que ele falou aqui no Brasil, só o pessoal aqui do Brasil que ficava sabendo. Agora, o Trump vai ver isso aqui, vai saber esse negócio todo que o Lula está achando lindo a Venezuela, que vai defender a Venezuela. O MST falou que vai mandar brigadas para a Venezuela, que olha só que beleza. Vamos entender esse caso aqui, porque no final das contas é aquilo que eu falei para vocês, o Lula viu que a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio não deu em nada, não vai ter acordo sem ter que ceder muita coisa, inclusive no processo do Bolsonaro. Aí o Lula já voltou ao default dele, que é, pro Lula o que ele quer é isso aí, ele quer brigar com o Trump. Ele acha que, do ponto de vista político, para ele é melhor brigar com o Trump do que qualquer outra coisa. Aliás, até porque ele deve ter visto o resultado das pesquisas mais recentes, né? Eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso hoje, que ele já está perdendo para Bolsonaro de novo no segundo turno do ano que vem, está querendo recuperar o efeito Canadá de novo. Esse é o desespero do Lula. E aí, assim, de novo, que o Lula vai fazer isso, ele vai. Já era esperado que ele fizesse isso. Só que o pessoal, os empresários que queriam negociação, o pessoal do STF que estava querendo negociar para acabar com esse negócio de sanção, pode tirar o cavalinho da chuva. O Lula vai brigar mais. Essa notícia foi sugerida por Quebrou a Firma César Maia, Lula de calcinha no sítio de Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, Lula alerta Donald Trump, não ouse falar grosso com o Brasil. Isso foi hoje, tá? 18 de outubro, no sábado agora. Ele tava, ele diz esperar que nunca mais um país fale grosso com o Brasil. Sem citar o conflito entre Trump e Maduro, o presidente defendeu a independência da América Latina. Mas assim, ele tá brigando, né? Tá brigando no final das contas, né? Lula discursa a estudantes em São Bernardo do Campo. Então foi uma palestra para estudantes em São Bernardo do Campo. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque o Lula está acostumado a fazer isso, tá? O Lula sempre fez usou muita compartimentalização da informação. Ele vai no sindicato, ele fala o que o sindicato quer ouvir. Ele sai dali, ele vai conversar com os patrões, ele fala o que o patrão quer ouvir. O Lula sempre fez isso a vida dele toda. E aqui no Brasil também está com essa ideia. Ele pode falar qualquer besteira, pode criticar o Trump, pode falar um monte de merda do Trump, que não vai ter problema, porque o Trump não vai ficar sabendo, né? Só que hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, com a informação descentralizada, meu amigo, todo mundo fica sabendo de tudo. Não tem essa, não, né? A informação vai chegar lá. E principalmente por quê? Porque o Trump está envolvido na questão da Venezuela muito forte. O Trump já percebeu que a Venezuela é a chave para um monte de coisa. Ela é a chave para resolver a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, é a chave para resolver a questão da América Latina também, da esquerda na América Latina. Por que isso? Porque a Venezuela tem muito petróleo, a Rússia só consegue manter a guerra porque o petróleo está com preço razoável. Então, se os Estados Unidos resolvem o problema da Venezuela, ele consegue produzir muito petróleo na Venezuela, rapidamente a Rússia vai para o saco, porque ela não vai ter como competir com o petróleo que vai chegar. Então resolve o problema da Rússia e da Ucrânia. Ao mesmo tempo, resolve o problema da América Latina, porque a Venezuela tem o apoio da galera toda, apoia o pessoal todo, né? Eu estava falando ontem do caso do Hugo Carvajal, e depois o Cláudio Dantas, ele publicou um tweet falando, gente, para com isso. Esse negócio do Hugo Carvajal é besteira, porque é o Lula que mandava dinheiro para a Venezuela, não era a Venezuela que mandava dinheiro para o Lula e coisa e tal, né? E sim, o Lula mandava muito dinheiro para a Venezuela, não tenho dúvida nenhuma disso. Só que você está fazendo confusão entre o direito oficial, o dinheiro oficial e o dinheiro não oficial. É isso que é o esquema, né? O Lula mandava dinheiro para a Venezuela como? Era empréstimo para a Odebrecht construir metrô de Caracas, era empréstimo para o porto de Mariel lá em Cuba. Ou seja, o Lula mandava dinheiro do Brasil sim para essas ditaduras todas. O que eu estou dizendo é que a volta é o dinheiro informal, é o dinheiro que vem através de Caixa 2, é o dinheiro que vem irrigando as contas do PT a partir da Venezuela. Isso é o que disse o Hugo Carvajal. E isso é verdade, ou seja, o Lula manda uma grana para a Venezuela, parte dessa grana volta para o PT aqui no Brasil. É muito óbvio que é isso que acontece. Por que isso? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que o governo Lula não teria como pegar dinheiro do governo brasileiro e dar para o PT, por exemplo. Não pode, você não pode dar dinheiro para o partido. Quer dizer, pode as verbas normais, né?
Mas se ele quisesse, por exemplo, botar dinheiro na mão dos partidos, ele não poderia fazer isso. Mas aí o que acontece? Por que o Lula precisa disso? Porque ele tentou fazer de outras formas. Lembra como é que era o mensalão? O governo contratava a empresa do Marcos Valério de publicidade, contratava por valores superfaturados, pagava uma grana para fazer publicidade, a empresa fazia as publicidades, tinha lá a propaganda que a empresa fez e coisa e tal. Só que quanto é que custa você fazer uma publicidade? O governo pagava uma fortuna, tinha a dispensa de licitação. Parte desse dinheiro voltava via Caixa 2 para o PT. Aí o PT já viu que dá problema isso, porque pegaram o caso do Marco Valério, pegaram a corrupção lá, esse esquema com a empresa do Marcos Valério, né? Era o mensalão, né? Aí o que eles fizeram? Partiram para a fase seguinte, foi fazer através da Petrobras. Então o governo não dá mais dinheiro diretamente para a empresa, né? Ele fazia uma licitação em que a Petrobras ganhava a licitação e coisa e tal, contratava as coisas, e aí tinha corrupção na Petrobras e essa corrupção voltava para os cofres do PT através dos afiliados do PT. Então isso daí também é uma maneira de distanciar o PT da coisa, né? Então, mas deu errado também, descobriram o petrolão, descobriram a roubalheira que tinha na Petrobras com a corrupção e coisa e tal. Qual que é o passo do PT, do Lula agora? É fazer isso através da Venezuela, pô. Dá um jeito de fazer acordo com a Venezuela, aí tem a corrupção lá na Venezuela. Como lá na Venezuela é uma bagunça danada, o Maduro tem o controle do governo inteiro, do judiciário inteiro, de tudo, faz a corrupção lá e aí depois manda o dinheiro aqui pro Brasil de alguma forma, né? Enfim, eu até mencionei, pode ser, não sei, que seja através da JBF lá, da JBS ou JIF, né? Sempre faço confusão com esses nomes, essas siglas. As empresas do Wesley e Batista, né? Wesley e Batista. Enfim, então, ou seja, o Lula está se agarrando na Venezuela a qualquer custo. Isso é problemático para o Trump, sim. Isso é um ponto crucial do Trump nessa história toda. Resolve vários problemas ao mesmo tempo a Venezuela. E o Lula está aqui, ó. Depois que eles viram, né, a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi transferida para a sala de guerra. Na verdade, o Lauro Jardim fala aqui que não, que foi muito bem a reunião, que foi ótimo, que abrimos as portas, está todo mundo desarmado, conversamos sem problema. Mas é lógico que eles falariam isso. Eu falei para vocês. Se não tiver nenhum acordo, eles vão falar isso, que não, que foi tudo bem, que foi muito bom e não sei o que lá, e vamos encontrar com o Trump, vai ter negociação e coisa e tal. Mas a verdade é que todo mundo sabe que não rolou nada. Houve sim a pressão do Marco Rubio pela solução da ditadura judicial brasileira. Então o Mauro Vieira vai ter que resolver isso, e vai ter que resolver mesmo, porque como eu já falei para vocês, o governo brasileiro fica fingindo que mas eu não posso interferir no judiciário. Ninguém está falando para interferir no judiciário. Deixa o judiciário decidir o que ele decidir lá. O Congresso aprova anistia, o Judiciário tem que aceitar a anistia, pô. Anistia é isso aí. Funciona desse jeito, é só fazer anistia. E resolve-se o problema todo. Anistia ampla, completa e restrita. Resolvido o problema. O Judiciário aprovou, mas o Executivo foi lá e fez anistia e resolveu o problema. Então, assim, o curioso é isso, porque o Lula falou que nessa negociação eles tentaram colocar também a parada da censura das Big Techs, né? Como uma coisa de negociação. Mas a censura das Big Techs também foi imposta pelo STF. Então, se o governo não pode interferir no judiciário, então como é que está negociando a censura das Big Techs aqui no Brasil, né? Enfim, pode negociar e vai acabar tendo que negociar, só que o Lula não quer fazer isso, né? Ou seja, aí o Lula já resolveu ele se reuniu com o chanceler Mauro Vieira depois da reunião com o Marco Rubio, então o Lula já está sabendo exatamente o que foi negociado lá, já está sabendo que não tem saída, não vai sair nada por lá. Só vai sair se tiver uma derrota muito grande para o Lula, se o Lula de fato ceder em muita coisa. Então, aí ele voltou ao padrão dele de atacar o Trump. Por quê? Porque é bom para ele politicamente, ele acha que vai melhorar ele politicamente, né? Não só isso, aqui tem toda a amizade do Lula com a Venezuela. O MST falou que vai mandar brigadas para lutar na Venezuela contra os Estados Unidos. O Lula ia achar lindo isso aqui. MST organiza brigadas internacionalistas para apoiar venezuelanos em caso de invasão dos Estados Unidos. Tomara que mandem todos, só que vai o MST inteiro, do primeiro ao última pessoa, vá para a Venezuela, por favor, nunca pedi nada, né? Fora o imperialismo da Venezuela, olha só que coisa, né? Lindo de morrer isso daqui, esse pessoal se matando lá na Venezuela, tomara que façam isso mesmo. Mas esse tipo de coisa a gente já esperava, eu já falei para vocês, o Lula não quer fazer acordo nenhum, ele quer que o Brasil se quebre totalmente desde que ele se reeleja. Então o Lula, o que ele está fazendo? Está brigando com o Trump de novo, voltou a brigar com o Trump de novo, né? E quem é prejudicado com isso? É prejudicado todo o povo brasileiro, evidentemente, né? Mas principalmente o Alexandre de Moraes, que está com censura, o pessoal do STF, que está sem passaporte, que está sem visto, e os empresários brasileiros que estão sem poder exportar para os Estados Unidos. Esses, particularmente, vão ficar muito ruins, né? E
esse pessoal, o Lula está tentando engrupir o pessoal, dizendo que não, que está indo tudo bem, que a reunião foi muito boa, que estamos evoluindo, que vai ter a reunião com o Trump, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vai sair do nada, a menos que resolvam fazer a anistia e realmente resolver o problema da perseguição judicial contra Bolsonaro. É curioso que tem essa coluna aqui do Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior, aqui no Estadão, falando justamente sobre isso, tá? Ele tá falando que, olha só, honesta e leal aplicação da lei. O STF precisa focar na honesta e leal aplicação da lei. Ele não fala a favor de Bolsonaro, não. Mas o que ele diz é que o grande problema é esse, o STF tem saído além do que quer aqui. Ele citou aqui o Paulo Brossard, que já foi lá do STF, né? Se eu fosse legislador, é possível que eu não incluísse o preceito em tela na Constituição. Mas já que eu fui, deixei de sê-lo, agora sou juiz, não faço lei. Antes devo a obediência e principalmente a lei maior, a Constituição. Goste ou não de suas regras, devendo dar-lhes a honesta e leal aplicação. A honesta e leal aplicação é, se o Congresso aprovar a anistia tem que valer, não pode parar. Esse é o recado que o pessoal está dando aqui, né? Além disso, é lógico, tem o problema do Lula estar perdendo o apoio dele, né? O Lula viu que o efeito Canadá está passando, ele está querendo brigar de novo com o Trump para ver se retoma o efeito Canadá, e não vai funcionar, meu amigo. O Lula tá ferrado nessa história. É o problema que eu falei para vocês. Ia ter algum efeito Canadá? Algum efeito Canadá ia ter, mas não ia ter muito. E depois rapidamente ia virar o contrário, a coisa ia piorar para o Lula, né? É o que está acontecendo agora. O problema todo é esse. Alexandre de Moraes, tu tá fudido, meu amigo. O Lula não vai negociar nada para você, não. Empresários brasileiros, vocês estão ferrados. Não vai ter acordo nenhum com o Trump, não. Se depender do Lula, a menos que vocês pressionem muito o Lula, não vai sair disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.